Hoje a gente vai mergulhar na história de uma família. Uma família que, depois de uma perda bem grande, precisou parar tudo e olhar para dentro, para entender o próprio legado. A nossa base aqui é o livro Legado e Consciência. E com ele, a gente vai tentar entender como o passado molda o nosso presente e, mais importante, como é que a gente pode construir um futuro diferente, de propósito, sabe? Com consciência. Vamos lá, então. A gente começa com a pergunta, aquela que, olha, acho que todo mundo já se fez um dia, né? Por que a gente repete os mesmos erros? Por que certos padrões, certas dores, parece que ficam se repetindo na família de geração em geração? E o legal dessa análise toda é que ela não é só teoria, não. Ela vem de uma história real. Nasceu de uma crise de verdade que obrigou uma família a se olhar no espelho, a buscar respostas, e no fim, a história deles virou quase um guia para todos nós. Ok, para a gente entender por que as coisas se repetem, a gente tem que olhar para o que não se vê. Aquilo que a gente carrega sem nem perceber é o que a gente vai chamar aqui de a herança invisível. Pensa comigo, todo mundo carrega uma bagagem da família. E essa bagagem vai moldando quem a gente é, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. É como se a gente recebesse um roteiro, sabe? Um roteiro silencioso que influencia tudo. Como a gente reage, nossos medos, até o jeito que a gente ama. E essa tal de bagagem invisível, olha, não é nada místico, não. É bem concreto, na verdade. São os modelos de afeto que a gente aprendeu, os mecanismos de defesa, os traumas que nunca foram ditos. É basicamente tudo aquilo que as gerações passadas não conseguiram resolver e, sem querer, passaram para frente. Mas o que é que tem dentro dessa bagagem, afinal? Bom, tem os modelos de afeto, o jeito que a gente aprendeu o que é carinho, tem os mecanismos de defesa, tipo ficar em silêncio para não brigar, tem também aquelas expectativas não resolvidas, sabe? E, claro, os traumas silenciosos, aqueles que ninguém fala, mas todo mundo sente. No caso dessa família do livro, a história é bem específica, uma linhagem de mulheres muito fortes. Mas essa força toda não veio do nada, não foi uma escolha, foi uma necessidade, por causa da ausência constante dos homens na família. E isso, claro, deixou um vazio, um desequilíbrio na estrutura toda. E o resultado disso tudo foi a criação de uma cultura de sobrevivência. A prioridade número 1 era manter as coisas funcionando. Era sobreviver. Então todo mundo aprendeu a ser autossuficiente e a se virar. Só que o vínculo de verdade, aquele que precisa de vulnerabilidade, ficou em segundo plano. Sobreviver era mais importante do que se conectar. Tá, mas e aí, o que acontece quando uma família vive nesse modo sobrevivência por muito tempo, fingindo que não tem problema? Cedo ou tarde, algo quebra. E é aí que a gente entra na nossa segunda parte. A conta sempre chega. Essa conta que chega não é um acaso, não é azar. É a consequência natural dos padrões que não foram olhados. É como uma lei invisível. O que não se resolve, se repete. É aquele momento em que o sistema não aguenta mais, sabe? E geralmente isso acontece depois de um gatilho forte, como a morte de alguém importante na família. E aqui tem um ponto que é fundamental. Olha só, é preciso entender a crise como uma consequência e não como um castigo. Por quê? Porque o castigo te coloca no lugar de vítima, te paralisa. Já a consequência é um convite para assumir a responsabilidade e finalmente mudar. Mas como é que essa conta se manifesta na prática? Bom, a família se espalha depois que alguém importante morre. Os mesmos conflitos de sempre voltam à tona. A convivência vira só de fachada, superficial, sem conexão de verdade. E o mais sério, os filhos começam a ter dificuldade para construir os próprios laços. A instabilidade é herdada. Certo. Vendo tudo isso, a pergunta que fica é: então, a gente está condenado a repetir tudo isso para sempre? E a resposta, felizmente, é não. E é isso que nos leva para a parte mais otimista dessa história: quebrando a repetição. E a ideia central é essa aqui, super poderosa. Probabilidade é diferente de destino. Só porque algo é provável, não quer dizer que seja inevitável. Pensa assim, a história da nossa família coloca a gente num trilho de trem. Cria uma probabilidade. Se a gente seguir no automático, sem pensar, o destino é aquele ali. Mas a liberdade vem da decisão consciente de sair desse trilho. É a nossa escolha que cria a chance de um novo futuro. E para quebrar esse ciclo, é preciso mudar a mentalidade. É sair do modo sobrevivência, que é todo sobre autossuficiência e silêncio, e entrar no modo vínculo. Um modo que pede vulnerabilidade, diálogo, uma conexão real. É literalmente trocar a armadura pela conexão.
Beleza? Então a gente já entendeu o problema, já viu que dá para mudar, mas como? Como é que se faz isso na prática? É isso que a gente vai ver agora, na nossa parte final, construindo o novo legado. Sabe, entender tudo isso é o primeiro passo. É crucial. Mas só entender não adianta. Consciência sem ação vira só mais um peso nas costas. A mudança de verdade acontece nas pequenas escolhas do dia a dia. É uma escolha intencional atrás da outra. E essa decisão consciente se divide em 3 passos bem práticos. Primeiro, elaborar a própria história, olhar para as próprias feridas e buscar cura. Segundo, redefinir o que é sucesso para a família. Talvez não seja dinheiro e sim a qualidade dos laços, né? E terceiro, criar novos rituais, coisas que reforcem a união e a comunicação. E essa nova construção precisa se apoiar em 3 pilares. O primeiro é o vínculo. Entender que a aliança é mais importante do que estar certo numa discussão. O segundo é o diálogo, que é a arma para lutar contra a superficialidade. E o terceiro é a presença. E não é só presença física, é estar ali, emocionalmente disponível de verdade. Essa jornada toda foi tão intensa que a família acabou criando o próprio manifesto, uma declaração de intenções. E o lema que resume tudo é esse aí: contra a superficialidade, a favor da profundidade. Uma escolha, uma decisão de buscar relações mais verdadeiras. E a metáfora aqui é simplesmente perfeita. Construir um legado é exatamente como construir uma casa. Se a fundação for de superficialidade, de silêncio, é como construir na areia. Na primeira tempestade, tudo desmorona. Agora, uma fundação de vínculo, diálogo, presença. Isso é construir na rocha. Pode vir a tempestade que for, a casa fica de pé. Essa frase aqui resume tudo, né? É um senso de missão. É entender que a nossa história não acaba com a gente. É assumir a responsabilidade e o poder de ser a geração que diz: chega. A geração que escolhe a consciência para quebrar um ciclo de dor e começar um novo, de conexão. E a gente termina com uma pergunta que essa análise toda nos joga no colo. Porque cada conversa que a gente evita, cada gesto de carinho, cada briga que a gente resolve com respeito, tudo isso é um tijolinho na construção do futuro. Então, a reflexão que fica é essa: qual legado está sendo construído hoje, agora, em cada uma de nossas vidas?